E bora começar a semana contando tudo que rolou nas últimas horas em Power Couple, então já sabe, pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, Adriana e Albert conversaram bastante sobre Elise e Adbala. A Adriana disse que a relação com os dois tá mais leve, e o Albert ainda falou que o Adbala percebeu que o jogo deles não tá dando certo e por isso deu um passo atrás e baixou a guarda. E isso lá é uma verdade, tá? O Albert ainda contou pra Adriana a conversa que teve com a Brenda e com o Matheus nesse final de semana. E ele disse que a semana, né, que agora nesse novo ciclo, vai, se precisar, vai votar neles. Vai votar se precisar. Aí o Albert falou que não é porque a Brenda e o Matheus voltam das DRs que eles tenham toda a razão. Só que a Adriana não gostou muito. Ela disse que achou um pouco desnecessário o Albert ter falado na conversa com a Brenda e com o Matheus que podia votar neles nessa próxima semana. Só que o Albert continuou falando do lance da cozinha que tinha acontecido, da frigideira, da bagunça e tal. E ele disse pra Adriana também que não vai aliviar. E que Brenda e Matheus são VTZeros sim. Babado, né? Bom, ele ainda disse que ele e a Adriana são importantes pro jogo e que ninguém volta de 6 DRs de graça. E isso faz o quê? Com que ele fique cada vez mais soberbo, mais se achando e as pessoas critiquem ainda mais. Pois muito que bem, daí a fofoca rolou, porque o Haddad contou pra Lu que a Brenda respondeu ao Albert quando ele reclamou da sujeira do Matheus lá na cozinha da frigideira que eu te falei. Babado. Bom, no sábado aconteceu a prova dos homens, tá? O Mussunzinho, Adbala e Matheus realizaram a prova e consistia em acertar as bolas na cesta de basquete e montar um quebra-cabeças. A Luana e o Haddad apostaram 18, Carol e Mussunzinho 30, Brenda e Matheus 19, Adriana e Albert 7, Elise e Adbala 1.000, Michele e Bruno Passa 6.000. Acontece que esses 1.000 de Elise e Adbala foi definida pela aposta da Carol. Isso foi uma herança da DR deixada pela Anne pelo Pelanza. Lembra disso? Então, e foi isso que gerou a maior treta do final de semana. Quem cumpriu a prova? Michele e Bruno, Elisa e Adbala, Carol e Mussunzinho, né? Michele e Bruno posta com 6.000, Elisa e Adbala com 1.000, Carol e Mussunzinho com 30.000. Não cumpriram Luana e Haddad, Adriana e Albert, Brenda e Matheus. E o ranking nesse novo ciclo, depois da prova dos homens, ficou em primeiro lugar, Carol e Mussunzinho, Michele e Bruno Passa em segundo lugar, Elisa e Adbala em terceiro. Depois vem Adriana e Albert, Luana e Haddad, Brenda e Matheus. Só que daí teve treta, porque a decisão de Carol e Mussunzinho rendeu. A Brenda disse pro Matheus que o motivo da Carol tá brava com a Adbala e com a Elisa porque eles se aproximaram deles. Igual aconteceu com o Barão e com a Baronesa, ela disse. Só que daí a Carol contou o motivo de ter escolhido dar a herança pro Adbala e pra Elisa. Disse que eles são bons de prova. Eles são bons de prova e eu quero o veto da prova dos casais. Antes da Anne sair daqui, ela me falou uma frase e eu foquei nessa frase também. Já vi muita coisa se contradizer aqui dentro. Eu sou muito de verdade, não tem porquê, não tá nem falando direito comigo. Ela ainda disse que tá tentando melhorar a relação dela com a Brenda e com o Matheus, mas isso não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. Nisso, o Mussunzinho fala que o Adbala também é incoerente. São atitudes que não condizem com os discursos. E a Carol respondeu que o Adbala tá acostumado a ser líder, a, né, posicionar as coisas e tal. Pois bem, daí o Albert estava conversando com a Brenda e com o Matheus e disse que vota em qualquer um dependendo da situação e dos posicionamentos. E depois o Adbala disse que foi julgado pelo Mussunzinho por causa dessa amizade com o Matheus. Em conversa com a Brenda, a Elisa e a Adbala, eles confessaram que têm sentido uma rejeição por parte da Carol e do Mussunzinho por causa dessa aproximação com o Breteus. Eles comentaram que não pretendem mudar essa estratégia de jogo porque acham que é importante ter um bom clima e tal, que tá tudo bem na Mansão Power. Pois muito que bem. Agora corta pra Elisa reclamando com a Michele no quarto o fato da Carol ter dado a herança pra ela e dizendo que não faz sentido. Parece que fiz papel de otária, pegou uma facada nas costas, levei muito pro coração, me doeu muito e me magoou muito. Ela ainda contou pra Michele sobre o afastamento com a Carol e disse que o voto dela vai ser sempre na Brenda e no Matheus e a Adriana e no Albert, enquanto ela ainda estiver no programa, né? A Elisa disse: o meu jogo não vai mudar. E depois, chorando, ela ainda falou, né, pra Michele: seria ridículo da minha parte se eu virasse amiga de Brenda e Matheus. A Michele disse que parece que sim, que Elise e Adbala e Breteus estão muito próximos e que isso é sim algo estranho, que foi muito rápido. Só que a Elisa disse que tá dando uma oportunidade, mas que nada mudou. Pois bem, agora corta pro Adbala contando pro Albert e pra Adriana que tá tranquilo em relação a Carol e o Mussunzinho, né, sobre essa decisão deles de terem
feito isso com eles nas apostas. E por causa dessa questão do mil e tal, falou que eles eram bons de provas, mas ele não ficou muito convencido, tá? Ele contou como ficou sabendo que foi a Carol que tinha escolhido a aposta de apenas 1.000 pra ele na prova dos homens. Ele disse que quando a Elisa foi falar pra ele, ela disse a facada veio. E aí ele falou que tá esperando o momento certo pra falar. Só que o Albert acha que o Adbala já tem um alvo, né, de voto declarado, que é Carol e Mussunzinho. Ele também disse que Mussunzinho e a Carol foram corajosos de terem usado a herança da DR contra o Adbala e a Elisa. Daí, a Carol e a Michelle depois estavam conversando sobre a aproximação do Adbala e da Elisa com Breteus. Então, a Elisa fala com a Michelle, depois a Carol fala com a Michelle. A Michelle comentou que realmente tá estranho essa aproximação toda. E a Carol acha que vai receber os votos de Adbala e Elisa nessa nova semana, né? O Passa entrou no quarto e pediu pra Michelle ficar atenta a todas essas conversas. E aí, essa aproximação faz a gente ficar de olho. Por quê? A Michelle acha que ela e Carol e Mussunzinho, ela e o Passa, Carol e Mussunzinho, são os alvos nessa DR. Então, eles já estão achando interessante eles se unirem para combinar votos. Só que daí a Michelle também aconselhou a Carol a não ficar isolada no quarto. E a Carol disse que tá aberta para conversas e tal, só que precisam de um tempo para digerir algumas coisas. Pois bem, passou o tempo, o Adbala e o Mussunzinho foram finalmente conversar, colocar os pingos nos is sobre essa situação toda, né? O Mussunzinho disse que o movimento de dar herança para eles foi apenas para ter mais chances de ter o veto nessa prova dos casais e achou forçada a aproximação do Adbala e da Elisa com Breteus. E aí o Adbala falou que essa atitude do Mussunzinho foi contra tudo que eles construíram ali dentro. E aí explicou por que ele achava que seria facada nas costas, que seria por isso. Só que enquanto o Mussunzinho e o Adbala tentavam se resolver, e não tava dando certo, a Elisa tava falando com a Carol. E disse pra Carol que ela tá estranha a semana inteira. E aí ela explicou essa nova relação que ela tem com a Brenda e com o Matheus. Aí a Carol disse que pediu desculpas, que desculpou o casal, mas que as coisas levam tempo pra mudar. E o Adbala e o Mussunzinho continuavam conversando e terminaram a conversa aparentemente de forma um pouco mais amigável. Apesar deles terem, né, aumentado a voz, aquela coisa toda. Foram conversas super longas, tá? Mas que não chegaram a lugar nenhum. Aí a Elisa disse pra Carol que não consegue entender o motivo de fato de ter recebido essa herança. E a Carol explica mais uma vez que é estratégia de jogo. Pois bem, teve ontem também o quebra-power. O casal tinha que indicar o casal reprovado, o turista e o casal dedicado. Não aconteceu nada de muito importante, foi basicamente mais do mesmo. Eles colocaram os mesmos casais de sempre. Depois do quebra-power, o Mussunzinho disse que possivelmente deve vetar um casal diferente de Breteus e de Adriana e Albert para formar uma DR, né? E o Haddad disse que era exatamente o que a Ivy e o Nandinho quiseram fazer antes de serem eliminados. A Elisa ainda falou que se a Carol tivesse dado a herança pro Breteus, era uma estratégia aceitável, mas dar essa herança para ela e pro Adbala foi errado. Então, apesar de eles terem conversado, ela ainda não tá convencida, tá? A Elisa e o Adbala ainda acham que casais que voltam da DR não são fortes. E ela disse que não tá errada em votar nas mesmas pessoas desde o início do programa. Aí depois de uma longuíssima conversa toda do Adbala e da Elisa, Michelle, Passa e tal, o Adbala e a Elisa criticaram as atitudes do Passa e da Michelle e disseram que no final do jogo não tem como ter respostas. Além disso, o Adbala falou que queria falar alguma coisa sem microfone pra Elisa. Isso foi bem pertinho da hora de dormir. Eles estavam ali na sala e tal, depois dessa conversa que eles tiveram com a Michelle e com o Passa, eles estavam querendo fazer ali, né, estratégia de jogo e tal, o que ele achava. Ele disse que a essa altura do jogo, as coisas que o Passa falou no quebra-power não fazem sentido, e ele não falou nada com nada mesmo, tá? Passou vergonha lá no quebra-power. E aí, ele falou que queria conversar com a Elisa, mas que ia ser no quarto, que ia ser sem microfone. Nisso, a Dona Record corta as câmeras, como de costume, e já botou a musiquinha pra todo mundo ir dormir. E assim finalizamos o domingo na Mansão Power. Essa semana promete, porque tem gente bem irritada. É claro, eu tô de olho. E eu vou te contar tudo isso e muito mais aqui no canal. Daqui a pouquinho, meio-dia, eu tô de volta, tá? Com muitas informações pra vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.